Queridos, levanta sua mão, fecha seus olhos, continua nesse espírito de oração. Senhor Jesus, aprove ao Senhor a trazer, Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui estão na noite de hoje, essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, Pai. E eu creio que tudo e em tudo há propósito. O Senhor, Espírito Santo, tem a liberdade de falar com cada um de nós e possa nos usar, Senhor, apenas como ferramenta, Pai, porque eu, como homem, não tenho nada a dizer, e sim apenas ser um porta-voz do Senhor, para que aqui, nesta casa, como sempre, o Senhor é quem domina, o Senhor é quem comanda, e por isso o Senhor tem total liberdade. Nós te agradecemos pela sua presença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados. Enquanto isso, vai abrindo a sua palavra lá no livro de Números, capítulo 12 mais 1, ou 14 menos 1. Números, capítulo 13. Vamos fazer uma reflexão numa das pessoas não muito falado na Bíblia e nem no meio como um todo, mas tem uma importância extraordinária, e nessa noite nós vamos falar um pouco desse cidadão que se chamava Caleb. Caleb, amém? Então lá em Números, no capítulo 13, a partir do verso 1, e eu vou pedir para você, presta atenção, principalmente nesse primeiro verso, que aí também já está a primeira chave. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Verso 6, é importante: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Oitavo, extremamente importante: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Agora vai lá, desce um pouquinho, vai para o verso 16. São esses os nomes, dos nomes que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou a Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi a Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Só até aí, meu querido. Fecha a sua Bíblia, olha para cá um pouquinho. Vamos fazer uma reflexão nessa palavra. Para começar, e para a gente ter um bom entendimento da importância da gente fazer uma boa leitura. Quem foi que falou, que deu uma determinação para Moisés? Isso é importante, porque às vezes a gente só lê e não para fazer uma análise e a coisa se perde. Foi Deus: Moisés, vem cá, chama 12, um de cada tribo, os principais, e aí ele passou um checklist. Verifica para mim isso. Como é que são os homens de lá? Se estão fracos ou fortes? Verifica a terra, se é boa ou ruim. Verifica se tem mata ou é deserto. Verifica isso, verifica aquilo. Encheu
As pessoas queriam de informações que ele precisava. Só tem um detalhe: quem enviou e deu essa ordem foi Deus, não podemos esquecer. Então ele pegou os 12, um representante de cada tribo, deu as atribuições, deu as ordenanças, passou o checklist lá, como a gente fez no nosso encontro, fez o checklist e falou: está aqui o checklist, vai lá agora e traga para mim um relatório detalhado, pastor Hércules, igual a contabilidade lá das frutas lá, quantos que eu compro, quantos que eu vendo, quantos que sobra, quantos que paga, quantos que vende. Pegou esse relatório, enviou. Os 12 saíram para fazer essa análise ambiental, para ver como é geograficamente, população hídrica, mata, fazer um levantamento geral. E lá foram os 12. Feito isso, os 12 retornaram depois de quantos dias? 40 dias para fazer essa análise. Eu posso até imaginar, eles ficaram todos escondidos lá, porque eles viram todas as regiões, todas as tribos que lá estavam, as pessoas, viram até o tamanho das pessoas, identificaram que lá também tinha um povoado de gigantes, e lá foram preenchendo o checklist, e trouxe então para Moisés esse checklist. Desses 12, 10 tiveram a palavra e deram seu ponto de vista, onde os 10 falaram: ó, vai dar não, que o povo lá é grande, nós não aguentamos com eles não, e lá o pessoal mata a gente mesmo, então não vamos nem arriscar. E somente 2, em determinado momento, eles até tomaram a palavra, e aí eu faço questão até de falar para vocês, está lá no verso 30, eu vou pegar o 29, olha só o que fala assim: os amalequitas habitavam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitaram na montanha, os cananeus habitavam em pé no mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo, ou seja, se ele fez calar, é porque o povo ainda estava falando aquele relatório que não podia acontecer, que não podia ir para lá. Mas Calebe pegou, simplesmente calou aquele povo e disse: epa! Na minha versão está eita, está eia, mas em uma versão mais cuiabana fala: epa! Já deu um grito lá, o povo já assustou, porque estava no tom de voz, ele aumentou e falou: subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que nós podemos aprender, Tiago, dessa história? E aí, fazendo uma meditação, eu encontrei 12 pontos extraordinários que nós podemos transpor daquela época, Tiago, para a nossa vida hoje. Primeiro, nós temos gigantes aqui na nossa terra. Nos Estados Unidos até tem uns jogadores de basquete lá, com 2,10, 2,20, bom para basquete, mas péssimo para correr, né? Porque quem corre mesmo é os baixinhos e as baixinhas, né? Fala a verdade, né? Nós não temos, mas nós temos problemas gigantes, ou aparentemente gigantes. Todos nós temos. O relato da irmã, o relato que a irmã acabou de falar aqui, era o gigante da família dela. Era uma situação, e eu só estou falando porque ela falou, então, era uma situação financeira que, para aquele momento, aquilo ali era o gigante da vida dela. Pode ser que estava faltando alguma coisa, pode ser que as contas não batiam. E para quem é pai, para quem é mãe, se não tiver nada na geladeira, os filhos não têm essa mesma percepção. Eles querem um copo de leite, eles querem um biscoito, e quando o pai não tem, e quem é pai e já passou por isso, sabe que é doído, como é que faz? Coincidência? Não. Ela relatou, no testemunho dela, que ela ouviu a voz de Deus, e ela ainda falou: eu ouvi para depois agir. O fato dela agir é porque ela obedeceu o que ela ouviu.
E o resultado estava onde? Na esquina, do que ela mais precisava. O abençoado do marido dela não poderia ir trabalhar lá no Distrito Industrial? Acordava 3 horas da manhã, pegava 3 busão, 7 horas chegava, saía de lá às 6, 8, 9 horas chegava em casa, tomava um banho e pronto, né? Mal dormia. Mas não, por ela ter ouvido, obedecido, e na hora certa aconteceu, o abençoado foi trabalhar na esquina da casa dele. Já pensou? E ainda foi tipo havaiano, de camiseta, de short, de chinelo. Você vê como é tremendo esse Deus? Como é tremendo esse Deus? Agora, trazendo, irmão, para a nossa realidade, quando a gente tem essa sensibilidade, quando a gente sabe os propósitos de Deus na nossa vida, quando a gente sabe ouvir, quando a gente sabe esperar e obedecer, quando Ele falar, vai, você vai, a probabilidade de dar certo é 100%. Quantos de nós já não passamos por essa experiência? Muitos. Ou será que só eu e ela? Todos nós já passamos por essa experiência. A questão é que hoje nós não nos atentamos em ouvir a voz de Deus, gostamos de ouvir a nossa alma, aquilo que está lá dentro, a nossa razão, o nosso intelecto, e quebramos a cara. E a palavra fala: consagre ao Senhor tudo na sua vida. Gente, o dia que a gente aprender verdadeiramente a fazer isso, não vai ter como as coisas darem errado na sua vida. Eu não estou dizendo que só vai ter facilidade, porque Ele vai falar para você: ei, entra nesse barco, vai ventar, vai vir tempestade, mas eu garanto, você vai atravessar. Pronto. Então, qual é o gigante hoje que está afetando a sua vida? Quem é esse gigante? Que situação é essa que está deixando você apavorado? Que situação é essa que está deixando você incomodado, sem dormir? Como a irmã falava, que o marido lá nem dormiu a noite inteira. Eu não sei qual é, mas eu sei que, se você se atentar, e aí precisa de um relacionamento, de uma intimidade, de uma entrega e de querer ouvir o que Deus tem, Ele vai te orientar para o melhor caminho. Muitas vezes você pode estar falando: mas pastor, faz tanto tempo que eu estou tentando ouvir, eu não consigo ouvir nada, e eu estou passando por uma determinada situação. Calma. Eles, para sair do deserto, eles levaram 40 anos. Mas o mais interessante, sabe o que foi? Quando Caleb já estava com 85, ele deu um relato. Eu posso até imaginar, se eu fizesse um teatro, né? Eu posso até imaginar ele batendo no peito e falando, porque isso está na Bíblia. Só não fala que ele bateu no peito, mas ele relata assim: eu ainda tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos, as mesmas forças e a mesma intensidade. E aí? Hoje, quando chega nos 60, a pessoa já está meio emborcado. Você imagina ele com 85, cheio de vigor, pessoal. Mas por quê? Porque ele estava embaixo de uma palavra, embaixo de uma mão abençoada, embaixo de um direcionamento. Então, eu falei para vocês que tem 12 coisas que a gente pode aprender. Já falei uma. Qual é o seu gigante? Daqui a pouco eu vou falar como que você pode derrubar esse gigante. Só vai pensando, vai selecionando, se é 1, se é 2, se é 3, eu não sei. Mas eu sei que o tamanho desse meu Deus é maior que todos esses gigantes. A primeira coisa, em relação ao Caleb, e aí serve para cada um de vocês. Caleb era um líder. E Deus chamou, assim como Ele chamou Caleb para liderar uma porção de um povo, Deus hoje está falando para você: o que você está fazendo que você ainda não está liderando o seu povo? O que você está fazendo pelo povo, no qual você poderia tirar eles de uma situação de privacidade e está conduzindo e ajudando para resolver o problema deles? Porque para reclamar, por que o povo não faz isso? Por que o governo não faz isso? Por que fulano não faz isso? Deus está falando: ei, peraí,
Por que você não faz isso? Caleb tomou uma atitude. Epa, peraí, nós vamos prevalecer, nós vamos lutar sim, mas nós vamos vencer, porque já tinha uma palavra falando que eles iriam vencer, e Deus já tinha falado, aquela terra é para vocês, é uma terra que vai lá, emana leite, emana mel, tem tudo de bom para vocês. Agora no primeiro obstáculo eu vou recuar? Quantas vezes você deixou teus sonhos para trás? Nós ministramos aqui nesse final de semana, no encontro com Deus sobre sonho. Quantos sonhos deixaram de existir? Porque no percurso do processo, não teve mais forças, porque o gigante era muito grande. Se é uma faculdade, se é um outro emprego, se é uma outra situação, pega e desiste. Mas Deus está falando para você hoje, você, eu criei não para ficar sentado ou parado, eu quero você como liderança, para pegar o povo que está precisando de uma palavra, de um auxílio, de uma mão e de ação, não é só oração, mas de ajuda mesmo, e vamos conduzir eles para um caminho melhor. E aí se a pessoa não tem essa sensibilidade de ouvir, você, que é o Caleb, é que vai ter a sensibilidade de ouvir para conduzir esse povo. Então, primeiro, você tem responsabilidade com Deus, com a sua família, com a sociedade, mas principalmente com você. Não se esqueça disso, Deus te quer como liderança. Segundo, Deus nunca te deixará só no caminho, sempre haverá um Josué perto de você. Ele estava sozinho, quando dos 10, nós falamos que, dos 12, nós falamos que 10 disse um relatório negativo, mas ele e Josué foi um relatório positivo. Aleluia. Queridos, no caminho que você precisa andar, não é a multidão que vai te levar para o melhor caminho, não é. Na hora que você mais vai precisar, Tiago, esquece da balada, turma da balada. A hora que você mais vai precisar, vai ser 2 ou 3 que vai levantar a mão para te ajudar. O restante vai se afastar. Eu estou falando isso por experiência própria, pelo que a gente já passou. Somente o Josué e o Caleb concordaram em fazer alguma coisa que tivesse uma ligação com a promessa de Deus. Quem que está junto de você no dia a dia para te ajudar? Quem é essa pessoa? Não é a quantidade, mas é você selecionar a pessoa certa para andar contigo, para confiar, para você se abrir, mas pessoas de boa índole também, pessoa que não vai levar você para o buraco, pessoa que em vez de levar você para uma boca de fumo, vai te levar para um ambiente de uma boa discussão. Eu amo conectados. Cadê Valtuir? Eu amo conectados, porque no nosso meio, só de homens, a gente não tem palavras torpes. No nosso meio, nós não falamos de desgraça, nós não falamos de derrota. Todo mundo ali tem propósito, olhar para Deus, olhar para frente em todas as áreas, seja ela profissional, familiar, seja ela no casamento, seja ela social. E eu tenho certeza que as encontradas têm o mesmo objetivo também. Então não é a quantidade. A quantidade, você tem que ter na cabeça o seguinte: eu preciso levar a palavra e trazer quem quer. Mas na hora do vamos ver, são poucos, ou quase nenhum, que vai estar junto de você. E é esse que Deus vai colocar para abençoar a sua vida. Amém? Certo, Gilmar? Então não é a quantidade, mas é a qualidade daquela pessoa que anda com você. Talvez seja a sua esposa, no âmbito familiar. Talvez na área profissional seja uma outra pessoa. Pode até ser ela, mas pode ser uma outra pessoa que tem um conhecimento diferente na área que você trabalha, na área que você executa. E assim nós vamos. Mas esteja aberta, atento, e vá conhecer essa pessoa. A Bíblia é tão sábia, e assim, ela fala de várias partes, que se a gente for juntar, a gente vê que tem mais sentido ainda.
Aí ela fala, é bom que sejam dois, pois se um cair, o outro ajuda a levantar. Percebe como é bom andar de dois? É por isso que às vezes eu até tropeço em casa, Dona Neide pega pela orelha e me levanta, sim, e ainda vamos caminhando. É ou não é, pastor Hércules? Quando a gente fica fraco, a esposa está lá, ajuda a auxiliadora, para dar uns empurrão, às vezes empurra até demais. Mas não é? É bom que seja dois. Então sempre tem que ter uma pessoa para você confiar, para andar junto, e que vocês tenham o mesmo sentido, a mesma direção, e se possível o mesmo sonho. Por isso que sociedade, quem é empresário aqui sabe disso, o maior desafio não é você ter uma empresa, o maior desafio é você ter um sócio que presta, que sonha com você, os sonhos que precisam ser para que aquela empresa realmente cresça. Muitos pensam exclusivamente num recurso. Na primeira oportunidade, te passa a rasteira e você fica só. Mas se você tiver sobre a orientação, sobre as bênçãos, sobre as promessas do Senhor, você não precisará passar por isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que tivesse pessoas que respondessem o que eu vou perguntar. Domingo à noite, o apóstolo estava pregando uma palavra. E quase no finalzinho, ele estava falando de Daniel. Ele lançou uma promessa referente a uma qualidade de Daniel. Alguém sabe qual é? Todo mundo? Olha. Quanto, Gilmar? 10 vezes mais. Inteligência, iria multiplicar a inteligência em 10 vezes mais. Gente, será que só eu e o Gilmar que pegamos isso? Será que só eu e o Gilmar que prestamos atenção nisso? A promessa foi lançada, eu na hora já peguei, já anotei na minha Bíblia lá. Espera aí, se a promessa é para todos, por que, pegando esse exemplo, por que só eu e o Gilmar? Aí é que está o risco da gente não observar nos detalhes das coisas. Não podemos deixar passar aquilo que Deus está nos dando. E muitas vezes a gente deixa passar. Oi? Positivo, e foi registrado inclusive num documento. Percebe? Aí é que está. Talvez, em vez de 10, só dobrar. Não 10 vezes mais, mas uma vez mais, você já resolvesse todo o seu problema, filho. Você imagina potencializar aquilo que você é bom em 10 vezes mais. 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais oportunidade, 10 vezes mais como se lidar com o cliente, 10 vezes mais o faturamento da sua empresa por causa de um resultado que você conseguiu fazer uma organização excepcional. Mas por que a grande maioria não observa isso? Ou pelo menos não anota, não almeja isso? Gente, eu tenho comigo, eu não vou dizer que é um provérbio, mas é uma coisa fantástica que eu creio. Eu gostaria de ter parte da sabedoria de Daniel. Sim. Da inteligência de Daniel, sabedoria de Salomão, coragem de Davi e humildade de Jesus. Ou se eu tivesse um pouquinho desses 4 aqui, gente. Um pouquinho a gente até tem, né? Procura ter. Mas você imagina isso potencializado. Você seria uma melhor pessoa, uma pessoa 10 vezes melhor. Você seria um empresário 10 vezes melhor, um marido 10 vezes melhor. Walter Wilson já pensou você, com essa energia toda, sendo 10 vezes melhor. Você já dirige 12 caminhões, você imagina com um potencial de 10. Vai ser uma frota para você conduzir. Você já pensou? Então fica atento, irmão, às promessas que Deus tem. Deus falou com Moisés uma promessa, e a promessa se cumpriu. Se é o mesmo Deus, e eu creio que é o mesmo Deus, na sua vida isso pode se cumprir. Agora, como é que ela vai se cumprir se você nem lembra qual é? Se você nem sabe, eu não percebi, eu estava pescando. E aí? E aí? Item 3, você será a pessoa que animará outros a avançar na vida. Eu falei ali atrás que você terá uma pessoa para você ajudar, para que
que você poderá ajudar. E agora eu vou dizer que você vai ter também uma pessoa para ajudar você. Os dois trabalham em paralelo, em parceria. Uma coisa, Susan, eu preciso de você para que você me ajude. Vamos caminhar junto? Outra coisa é eu ter competência suficiente naquilo que você precisa para que eu possa te ajudar. E junto possamos potencializar os nossos pontos fortes. Caleb e Josué faziam isso. Tanto que eles peitaram os outros 10 lá e falou, negativo, nós vamos para cima dele mesmo. E vamos vencer. E vamos vencer. Quer evidências? Ele falando, imagina ele falando, quer evidência? O senhor não queria que a gente trouxesse um pedaço de uma fruta? Está aí, só um cacho de uva. 2 pessoas para carregar. Eu imagino que se um saco de cimento seja 50 quilos, o cacho de uva devia ser uns 50 quilos para 2 carregar. Eu até carrego, mas quando chego na esquina já estou, me ajuda aqui. Você imagina, um cacho de uva. Para nós que vem de Poconé aqui também, né? Pega lá, 5 cacho, penca. O grandão. Não, bocaiúva não. Banana da terra. Pega um daqueles caixão de banana da terra para ver quanto pesa. Você imagina lá. Você imagina lá. Percebe? Então Deus sempre vai colocar você para ajudar uma pessoa, mas vai colocar também uma pessoa melhor que você para te ajudar naquilo que você precisar. Ele vai enviar. Tem uma parte da Bíblia, gente, que é muito fantástica. Fala assim, Deus envia anjos no nosso meio. E muitas vezes a gente fica despercebido, muitas vezes a gente até desdém das pessoas, e pode ser que uma dessas pessoas seja um anjo que Deus está colocando para mudar na sua vida. Totalmente. Item número 4. O tempo é aliado do Senhor. Foram 40 anos. Todas as pessoas que estavam no deserto, incluindo o Caleb e o Josué, ficaram andando 40 anos num espaço insignificante do deserto. Todos morreram, centenas de pessoas morreram, menos os 2. Os 2 quem? Os 2 que enfrentaram, que falaram, nós vamos vencer. O restante foi tudo dizimado. Os filhos deles, os netos, perfeito. Atravessaram o Jordão, foram para a terra prometida. Mas o restante ficou. E ficou por quê? Por causa das lamúrias, das reclamações do dia a dia. Por que me tiraram daquele lugar? Está muito quente, está muito frio, está muito escuro, está muito claro. Só vivia reclamando. Ia ficando. Mas aqueles que enfrentaram os seus gigantes, venceram. Por quê? Porque Deus se alegra com aquelas pessoas corajosas, ao mesmo tempo que Deus abomina, e a palavra fala que Deus não gosta de pessoas medrosas. Então, se tem um problema, se tem um gigante, vamos enfrentar. O resultado pode não vir na hora. Pode não vir na hora. E geralmente não vai vir. Porque aí você vai aprendendo no processo da vida a passar pelas fases. Está com calor de dia, mas tem a nuvem ali te protegendo. E à noite, com frio, mas também tem uma roda de fogo te aquecendo. O que te falta? Comida? O maná foi enviado. Faltou água? Batia na rocha, saía água. Você está reclamando de quê? Você está reclamando de quê? Eu já falei aqui, uma vez que eu fui levar, eu e a Dona Neide fomos levar o João numa creche que a gente não conhecia, fomos lá conhecer, e foi num dia difícil para mim, e quando a gente estava chegando lá na creche, aqui no meu pensamento, eu reclamei, Senhor, por causa de um filho excepcional, especial, tem que passar por tudo isso? Isso porque eu tinha carro, não era tão longe. De repente eu olhei para o meu lado, uma senhora que vinha lá do Pedra 90 de ônibus, com 2 crianças excepcionais. E eu com uma reclamando. Aí foi a hora que Deus pegou e me deu uma escovada daquela mesmo. Eu quase fiquei branco, acredita você? Sério? Então a gente fica reclamando das coisas, mas não consegue ver que tem outras pessoas passando maiores dificuldades. E aí é a hora de você parar e falar. Primeiro, vou parar de reclamar.
Segundo, o que eu posso ser útil na vida do irmão? Na vida de outra pessoa? E aí pode ter certeza, naquele horário, naquele momento, o Espírito Santo vai falar, como falou para ela. Por exemplo, dá tudo que você tem. Ou, por exemplo, vai lá e compra uma marmita para aquela família. Ou vai lá e faz uma compra para aquela família. O Espírito Santo faz isso, e faz isso diariamente. A questão que a gente, quando ouve essa voz, fala coisa da minha cabeça. Vou fazer não. Se ele quiser, ele manda por escrito no e-mail. Faz favor, gente. Por isso que é difícil, não é difícil ouvir a palavra de Deus. O difícil é acreditar que Deus está falando com a gente. Porque quando fala, e fala que a porta é estreita, a gente não dá crédito. Porque a gente fala assim, poxa, eu estou apertado, mas pastor Eck está cheio de dinheiro, empresarião. Pastor Eck diz, pega essa benção aí, passa para ela. É você, filho, que Deus quer usar. E vai usar. Só tem um detalhe. Quando Ele fala para você usar, Ele nunca vai deixar você com menos do que você vai dar. Mas também não é barganha. Você tem que entender que Ele não vai tirar de você, ajudar o outro e deixar você na necessidade. Você, pela fé, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, pela fé, Ele vai te dar condições maiores e melhores de você se desenvolver, crescer, multiplicar 10 vezes mais, ampliar tudo 10 vezes mais, para Ele poder te usar 10 vezes mais. É simples assim a matemática espiritual. A questão é que a gente não quer isso. A gente só quer falar, Senhor, abre uma porta de emprego, de preferência com um salário de 10 mil. Aí eu vou dizimar mais. Claro que vai dizimar mais, mas o percentual é o mesmo. Eu quero ver você ficar com 1.000 e dar 9. Aí a coisa aperta. Aí a coisa aperta. Vamos lá, para frente. Item 6. Você não está sozinho. Deus colocará uma pessoa que vai conquistar com você. Isso já falei. A 7. A promessa vem de Deus. E Ele não se arrepende de sua palavra. Assim como Deus falou para Moisés. E deu uma ordem. Moisés, chama 12 lá. Você vai fazer isso, isso e isso. Será que é só comigo que Deus já fez promessas? Será que Deus nunca fez promessas para você, não? Mas eu nunca ouvi a voz do anjo falando uma promessa. Eu nunca ouvi o apóstolo colocar a mão na minha cabeça e falar uma promessa. Você nunca ouviu, irmão? Começa a ler isso aqui, você vai ver quantas 1000 promessas Deus tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua casa. E agora, qual que é a desculpa? Está aqui, está aqui. Meu filho nunca vai mendigar o pão, está aqui. Meu filho é uma bênção, está aqui, é uma promessa. Aquele que acreditar em mim, comerá o melhor dessa terra, está aqui também. Será que precisa? Amém. Se Ele tem alguém para fazer isso, que faça. Amém. Ótimo, não tem nada de errado. Mas você não pode justificar que você não tem promessas. Nós temos famílias aqui hoje, que alguns meses atrás tinham sonhos de trazer a sua família. E Deus tinha promessa nessa pessoa. Não foi na hora. Acho que foi bem 1 ano de joelho. Quando foi domingo agora, estava aí. Eu nunca vi pessoa tão feliz. A esposa, agora o marido, agora o filho, todos aceitando Jesus. Você quer coisa melhor? Hoje você olha para essa pessoa, é só você virar teu rosto aí, você vai ver, a pessoa está rindo à toa. Por quê? Porque as promessas se cumpriram na vida dela. Porque Deus é um Deus que cumpre a promessa. Então, se Ele falou, é igual foguete, não dá ré. Vai acontecer. Basta o quê? Basta você crer. 8º, você vai acreditar na promessa de Deus ou na palavra de homens? Daqueles 12, 10 tomaram uma decisão de acreditar nas dificuldades que eles viram, que eles presenciaram, que eles observaram.
Mas 2 tomaram também uma decisão. Eu fico com a palavra de Deus, que diz que vai nos dar a vitória. Deus dá, todos os dias você tem que tomar decisão, todos os dias sem exceção. É a decisão para você levantar cedo. Eu acordo ou não acordo? Está cedo, está tarde? Eu tenho que trabalhar ou não tenho? Eu preciso ou não preciso? Eu vou fazer almoço ou não vou fazer? Não vem em casa, ninguém em casa hoje? Vou fazer só uma gelatina mesmo, tá bom? Mas você toma decisão 24 horas. O resultado da sua decisão vai ser a consequência do todo. Esses 2 tomaram a decisão mais difícil. Eu sei que Deus falou que nós vamos vencer. Mas vamos pegar a espada e o escudo e vamos para cima. Então vai ter que ir para cima. Ronaldo, vai ter que ir para cima. Não tem jeito. Mas a situação está difícil. Vai para cima. Porque se Deus está falando para você e Ele tem uma promessa na sua vida, vai para cima. Eu tenho uma promessa de Deus que eu ia estudar medicina. Mas o cidadão não levanta nem para olhar, para ler nada, não estuda. E não faz nem Enem. Vai se formar? Não vai. A promessa foi lançada, mas não vai. Tem sentido isso? 9. Muito importante essa. Tire o foco dos gigantes. Tire o foco dos gigantes. Já que você tem que focar em alguma coisa, não fica focando nos seus problemas. Foca em quem pode resolver o teu problema com você. Foque naquele que vai te ajudar a saber o Espírito Santo de Deus. Às vezes você fica o tempo todo da sua vida martelando na mesma coisa, na mesma situação, e você não consegue enxergar ao seu redor, que geralmente é a solução. Parece que é brincadeira, mas olha só, um amigo meu comprou um carro na Renault. Entrou no carro, nunca tinha tido um carro zero. Entrou no carro, estava num tempo como o de hoje, quente. Deu a partida, tudo, e o colega dele comprou um outro. Eles chegaram na mesma cegonha, eles foram lá, cada um pegar o teu carro. Ligou o carro e ficou lá, vidro fechado. De repente ele não aguentou. Abriu a porta e chamou o amigo dele de quieto, do canto, onde que liga o ar-condicionado. O amigo dele deu aquela risada e falou, num botão que está escrito AC. Simples assim. Simples assim. Fica preocupado com tanta coisa, em vez de olhar, tem um botão na frente dele escrito AC, de ar-condicionado. Mas fica preocupado com tudo, menos em achar o botão do ar-condicionado. Então agora, Adriana, é hora da gente parar de focar aonde estão os problemas. E focar, problema existe? Existe. Vai existir? Vai existir. Mas eu tenho um Deus que é maior que todos esses problemas e que vai me ajudar e já tomou frente dos meus problemas. E assim como ele disse lá na terra prometida, vocês vão vencer, você também vai vencer, porque existe uma palavra na Bíblia para a sua vida. Então muda o foco, definitivamente, irmãos, muda o foco. Mas eu não sei como fazer. Tudo bem, eu te entendo. Vai conversar um professor chamado Espírito Santo e pede estratégia para ele. Só você e ele. Como se fosse uma prova final, só você, professor. Vai lá, expõe para ele toda a situação. Eu entendi, mas eu preciso, não sei como fazer. Você pode me ensinar? Você pode me orientar? E aí você fica quieto, porque às vezes você quer ter um diálogo de diálogo. Você fala. Na hora que ele vai falar, você dorme. Ou você vai fazer outra coisa. Opa! Se é um diálogo, vai, conversa, ora, adora. Mas tenha seu momento para você ouvir o que ele quer falar. E nem sempre você vai ouvir com uma voz audível, mas você vai ter um empurrãozinho, tipo assim, abre Efésios 4, 22. Aí você vai lá e está lá a resposta para você.
abre tal livro lá, e lá está escrito lá, filho, não seja, seja como as formigas, que não tem chefe, mas todo dia acorda cedo para ralar. Está falando com você. É a palavra. É a palavra. Então, definitivamente, muda o foco. Esquece pare de ficar focando nos problemas e vai focar naquele que realmente pode te ajudar a solucionar definitivamente o seu problema. Aleluia! Estamos quase finalizando. 10º fala assim: quando você vai ao encontro com o que Deus deseja, toda a sua geração será abençoada. Isso está lá num dos últimos versículos do capítulo 13, Gilmar. Além de Caleb e Josué, seriam os únicos que saíram e chegaram, a geração de Caleb foram todas abençoadas, porque ele ouviu, obedeceu, agradou a Deus. Então a bênção não vem só para ele, a bênção veio pelos filhos e para os netos. Então quem é casado aí, quer que seu filho seja abençoado? Está aqui. Quem não é casado, quer ter uma vida abençoada? Também está aqui. Entenda o que Deus está falando, viva, pratica o que Deus está falando, abra mão daquilo que não vai te trazer progresso, que não vai te trazer nada. Viva nesse ambiente, não se esqueça, a porta é estreita, não estou mentindo para vocês, a porta é estreita, mas dá, e quando vocês passarem essa porta, irmãos, não tem mais quem poderá te segurar, junto daquele que te sustenta, amém? Glória a Deus. Penúltimo, não se desanime pelas circunstâncias, não é o que você vê ou sente, não é o que você vê ou sente. O que você estava visualizando, irmã, quando você estava testemunhando aqui? Eu estou visualizando que a situação está difícil. Eu estou sentindo que as contas já não tinham mais para onde, que está passando necessidade. Por exemplo, faltando suprimento em casa. Eu estou vendo que a geladeira está vazia. E estou sentindo que isso está me deixando muito mal. Isso não é fé. Fé não é o que você vê. Fé não é o que você sente. Fé é o que você crê. Geladeira está vazia? Você vai mudar essa situação. Em nome de Jesus, essa situação vai mudar. E é agora. Estou com uma dor na boca do estômago, como se o estômago tivesse boca. Eu não aceito isso. Eu repreendo isso. E em nome de Jesus você vai desaparecer. Porque o nome daquele que é todo poderoso já está em mim através do Espírito Santo. E você vai fugir por 7 caminhos. Tem sentido isso? Eu estou provando para vocês que não é o que você vê. Não é o que você vê e não é o que você sente. Às vezes as pessoas batem no meu ombro, como aconteceu semana passada, no elevador de casa. Eu com meu filho na cadeira de roda, a pessoa falando, coitadinho, né? Deve sofrer. Eu falei, pensei comigo, por educação, né? Sabe de nada, na hora que ele sair correndo, essa mulher não vai falar mais isso. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu creio. E eu creio em quem? Em quem? Creio em Deus, que tudo pode. E creio que Deus, com 1 segundo, pode mudar a vida do meu filho, fazer ele andar, pular, gritar, enxergar. Pode? Pode. Ele quer fazer? Até o momento ele ainda não quis, mas se ele quiser ele pode, e é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. E antes que alguém pense chamar de coitadinho, eu vou te dizer, o coitadinho foi eu, porque quem mudou a minha vida, quem Deus usou para mudar a minha vida, foi Ele. O coitadinho era eu. Tá certo? Tem sentido isso, pessoal? Então, amados, se você levar para casa só essa palavra, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, mas é o que eu creio, eu já estou extremamente satisfeito. Toda essa situação que você está passando, que você está sentindo esse mal-estar, não é o que você sente, e não é o que você vê, é o que você crê, e em quem você crê. Amém? E para finalizar, decida ficar junto a Deus do que aos homens medrosos. Os 10 pagaram, de certa forma, eu já falei aqui, eles não entraram na terra prometida. Por quê?
Porque eles viram as circunstâncias, eles viram o medo, eles viram gigantes. Eles olhavam para eles mesmos e disseram: nós somos como gafanhotos, eles vão nos massacrar. De novo, Deus fala: ei, será que você ainda tem dúvida? Por que que eu criei você? Será que eu criei vocês como inseto? Será que eu criei vocês para passar necessidade eterna? Será que eu criei você para ficar se lamentando e chorando? E aí Deus finaliza com os serás. Será que você ainda não sabe que eu sou o teu pai? E que você é o meu filho? Será que você não sabe que o pai quer tudo de bom para o filho? Então por que essa dúvida? Por que esse esfriamento? Será que eu já não te mostrei, assim como eu mostrei infinitas situações e evidências no povo lá do Egito? O mar se abriu, na seca a pedra saiu água. Será que você não olhou para cima à noite e não viu o que eu estava fazendo naquele dia de frio, aquele fogo lá para te aquecer? Naquele calor de mais de 40 graus, eu coloquei uma nuvem para te proteger. Qual pai faz isso? É tempo de você não ter mais dúvida e saber que eu sou o teu pai, que eu que cuido de você, e que muitas vezes o que você está passando é porque você não quis ouvir, e eu estou te deixando para você passar pelo processo. Porque quando você sair, você vai sair com vestes novas, com sandálias novas, com anel novo, que é a minha aliança, que eu vou fazer com você, que na verdade eu já fiz, mas você pegou a sua herança, achando que aquilo tinha valor, e foi para o mundo, e precisou você estar junto com porcos, para você saber que eu existo. Eu sou teu pai, e eu tenho te procurado. Mas como você tem me procurado, diz o Senhor? Porque eu preciso fazer mais do que eu já fiz, mais do que eu tenho te protegido, te cuidado. Todas as noites eu estou te esperando, e você apenas vai dormir, e a tua oração não passa de 1 minuto. Quando eu quero falar, você não ouve. O que eu preciso fazer? Eu quero dar para você aquilo que eu dei para os meus filhos. Lá na esquina tem o melhor para você, mas a esquina que eu escolhi para eles, eu quero escolher para cada um de vocês. Mas tem que ter sensibilidade. Porque quando você me procura, eu vou estar com você. Mas como tem sido a sua procura? Eu tenho ouvido sim as suas lágrimas, as suas dificuldades, e isso tem impedido muitas vezes de você me ouvir, porque eu já tenho tudo preparado para você. E o melhor não está aqui. O melhor está no ambiente celestial, onde eu estou preparando com o maior amor, para que um dia possamos estar juntos. Mas enquanto esse dia não chega, eu também estou cuidando de você, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu futuro. Cabeçona, cabeção, porque eu te amo, porque eu não abro mão de você. Aí, amados, eu lembro o que Jesus falou para, acho que foi para Pedro. Pedro, ainda hoje me pediram você, porque eles queriam se ir andar contra você. Se com Pedro o diabo tenta fazer isso, você imagina conosco. Mas esse mesmo Deus que estava lá com eles, é esse mesmo Deus que está hoje aqui, dizendo para você: filho meu,
definitivamente: eu sou teu pai, e assuma que você é meu filho, e vamos manter esse relacionamento de amor. Amém? Fica de pé, meus amados, em nome de Jesus, fica de pé.